Bom, boa noite a todos, pessoal. Eu preparei aqui um roteiro que eu vou passar muito rapidamente. Eu sugiro vocês aí no Zoom a dividirem a tela. Metade fica o texto base, metade a gente fica participando, né? Movendo essa barra para dividir a tela em dois, né? E vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar aí a nossa palestra. Tá vendo, Marcelo? Sim, Manuel. Perfeito. Bom, porque o arquiteto deve saber a legislação, né? Nosso tema de hoje. Primeiro, pessoal, a abrangência da nossa profissão, tá? A gente participa e projeta espaços públicos, edifícios residenciais, comerciais, hotéis, casas, apartamentos, áreas condominiais, ou seja, fachadas, locais de uso comum, piscinas. É uma profissão, arquitetura muito abrangente. Valor e responsabilidade. Ou seja, as decisões que a gente toma na prancheta, as decisões projetuais que a gente decide, né, com o nosso conhecimento, com a nossa carreira, são muitas vezes viram obras reais, né, são construídas e permanecem por muito tempo na cidade. Isso pode parecer meio óbvio, mas eu me lembro da primeira vez que eu percebi isso com uma força assim muito vívida, foi quando eu pintei uma parede de amarelo de um apartamento que eu estava fazendo no primeiro ano como formado. Eu pintei simplesmente a parede de amarelo, mandei por e-mail para o cliente. Quando eu cheguei no dia seguinte na obra, a parede estava demolida. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande e envolve muito valor, né? As edificações são muito valiosas, né? A utilização desses espaços que a gente projeta é utilizado por pessoas, né? Então, essas edificações têm que ser seguras e confortáveis, né? Além disso, nunca na nossa vida foi tão importante, esses espaços têm que ser saudáveis para a vida humana, né? Agora, nessa época de Covid-19, de pandemia, tem uma responsabilidade muito grande como arquitetos em pensar, em sair do piloto automático, em pensar em soluções mais saudáveis, mais naturais, de iluminação natural, ventilação natural, espaços que sejam compatíveis com esse mundo agora, com esse aprendizado que a gente está tendo com a Covid, né? A sociedade, pessoal, demanda garantias, né? Ou seja, foi engraçado que a gente recentemente teve um arquiteto que a gente conhece, trabalha e tal, que, não, mas eu decido porque eu sou arquiteto. Não é assim, né? A gente vive numa sociedade e a sociedade demanda garantias em relação à nossa ação, né? Com a evolução da sociedade, essas garantias são cada vez mais necessárias, né? E toda a legislação envolvida nos projetos de arquitetura, ela visa a garantia dos usuários, né? Ou seja, sempre se fazem normas, se fazem leis para que os usuários dessas arquiteturas tenham garantias cada vez mais, né? E, óbvio, mas é bom a gente repetir, uma sociedade sem lei vive sempre com dificuldades, né? A lei é um combinado da sociedade muito importante para que a gente possa viver em harmonia, né? Ou seja, se cada um decidir a maneira de construir, o jeito que ele quer construir, você não tem coletividade, né? Cidade, mesma coisa, né? Uma cidade democrática, uma cidade para todos, depende de um combinado, depende de acordos, depende de leis, né? Ou seja, a gente precisa das leis para que a cidade possa acontecer, para que a gente possa viver em sociedade. E uma sociedade complexa demanda legislações sempre e cada vez mais complexas. Clientes esperam que os arquitetos realizem seus desejos. Claro. Então, a primeira ideia que a gente coloca na mesa do cliente se é bem aceita pelo cliente, torna-se uma verdade para ele, né? Então, por isso que a gente precisa alinhar essas expectativas com os clientes dentro das possibilidades. Me explico melhor. Eu preciso, desde o início da minha concepção projetual, desde o início da ideia, eu preciso fazer com que essa ideia seja viável do ponto de vista legal, né? A arte e a criatividade e os bons projetos.
né? Como é que ficam? Vale muito a pena, gente, vocês verem o documentário do Bjarke Ingels, conhecido como Big, um grande arquiteto dinamarquês, enfim, uma enorme criatividade. Tem um documentário muito interessante, se chama Abstract, The Art of Design, e está na Netflix, tem no YouTube também. Eu vou passar para vocês os 50 segundos iniciais desse documentário para vocês verem o que o Big fala sobre isso, tá? Antes, para quem não conhece, o Vale do Big, isso é um prédio construído em Nova York, tá? Nova York é uma cidade, é o coração do capitalismo mundial, é uma cidade extremamente racional e o Big conseguiu fazer um edifício de grande porte, obviamente dentro da legislação, no skyline de Nova York. O prédio é incrível. Outros trabalhos do Big, por exemplo, esse edifício que tem uma pista de esqui no gelo, né, no prédio. Aqui a gente vê um pouco disso, né? Um cara esquiando aí em cima do prédio, ou seja, uma coisa muito interessante, ou seja, um arquiteto extremamente criativo, extremamente inovador, extremamente livre, né? E aí a gente vai ver aqui, eu vou parar de compartilhar e abrir de novo o compartilhamento agora de um trechinho de um vídeo, tá? Vamos lá. Todo mundo está vendo a tela, né? Vou soltar aqui o vídeo. Em inglês, infelizmente, mas dá para entender. Is it an action film? You know, like, let's have fun with it. Like, Yeah. what do we want to do? We can do anything. Oh yeah, nice. You know? So what do you think your Yeah, film well, should be? yeah, but it should be like the documentary version of Inception. The whole premise of Inception is that, you know, in real life you can't really realize your dreams because you have so many constraints. But whereas in the dream world they could do all these kinds of things, and when architecture is at its best, that's exactly what you're doing. You're coming up with something that is pure fiction, and then after all the hard work and all the permits and all the budgeting and all the construction, it now becomes concrete reality. Conseguiram ver? Deixa eu tirar aqui o vídeo. Deixa eu voltar aqui. Traduzindo, pessoal, o Bjarke Ingels fala o quê? Primeiro vem a pura ficção, né? Primeiro vem a pura ficção, depois vem as aprovações, depois vem o orçamento e a obra. Ou seja, um cara dessa criatividade, falar que tem 4 coisas nos primeiros segundos do vídeo dele, que é pura ficção, aprovações, orçamento e obra, mostra que é impossível criar e sonhar sem o conhecimento de legislação, né? Então, eu acho muito interessante ouvir dos arquitetos reconhecidos, dos arquitetos criativos, dos bons arquitetos, uma frase, uma fala como essa que abre o documentário que ele fez aí para a Netflix. Acho que só isso já mostra 50% da palestra, por que o arquiteto deve saber a legislação. O Bjarke Ingels está colocando aí de uma forma muito espontânea. Você vê que ele começa com uma frase, ele diz que o filme tem que ser uma inception, né? Uma palavra de concepção, super criativa, conceitual, e depois fala pura ficção, aprovações, orçamento e obra, né? Eu tive recentemente uma experiência profissional, o Guilherme que está aí participou comigo, né? E disseram o seguinte, né? O mais importante é o terreno e o projeto aprovado, né? Ou seja, é muito importante que a gente tenha um conhecimento em legislação, conhecimento em aprovações, para que a gente consiga realizar as coisas, né? É muito importante. Pode parecer que a legislação é uma coisa chata, uma coisa difícil de entender, mas não é. Na verdade, é um combinado, uma série de regras para que a gente possa construir uma cidade mais democrática, melhor, edificações mais saudáveis, né? E isso demanda muita dedicação, muito trabalho, mas ao mesmo tempo a gente trabalha com coisas de muito valor, né?
Vou compartilhar para vocês novamente a apresentação para a gente continuar, tá? Ela não tem nada de especial, é mais um roteiro para que a gente possa passar o conteúdo que a gente imaginou, para depois abrir um pouco para a gente conversar, responder perguntas, né? Reparem só, pessoal, isso aí é o Código de Obras da cidade do Rio de Janeiro, a Lei Complementar 198 de 2019, tá? Por que eu trouxe isso? Trouxe um artigo 1 de uma lei para a nossa palestra, né? Essa é uma palestra introdutória, essa é uma palestra que busca ser leve, né? Eu estou trazendo isso para vocês porque, repare, existe o Código de Obras da cidade, ele é uma lei, ele tem 44 artigos, tinha antigamente 500 artigos, baixou para 44 artigos, né? Tem a sua compreensão, a nosso ver, muito melhor, muito mais fácil, mas ainda assim restam algumas dúvidas. Mas eu trouxe esse artigo 1 por quê? Porque repare só, ele ali no parágrafo 3, onde está negritado, além desta lei complementar, os profissionais responsáveis pelos projetos, nós arquitetos, normalmente somos os profissionais responsáveis pelos projetos, ou é um grupo de arquitetos, normalmente é um grupo de pessoas, né? Também deverão observar o disposto nas normas. E aí tem uma lista de tudo, né? Ou seja, a gente tem que obedecer o Código de Obras do município, da cidade do Rio de Janeiro, mas além disso a gente tem que obedecer as legislações de uso e ocupação do solo. Vou explicar isso um pouquinho para vocês. Legislações de patrimônio natural e cultural, meio ambiente, patrimônio histórico, ABNT, normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, normas do Ministério do Trabalho ou órgão afim, né? Código de Segurança de Bombeiros, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e demais regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, também temos que obedecer, mais normas relacionadas ao uso específico da edificação. Primeiro artigo, ou seja, tudo bem, vocês têm que seguir o Código de Obras, mas além do Código de Obras, tem que seguir isso tudo, né? Ou seja, veja a responsabilidade do profissional quando projeta alguma coisa, né? Existe uma tendência nos órgãos públicos, com a qual eu concordo, de cada vez mais atribuir ao profissional a responsabilidade pelos projetos, ou seja, a prefeitura deixar de ser um revisor dos projetos dos arquitetos que fazem o que querem e a prefeitura corrige, não. A gente projeta cientes desse artigo 1º e a prefeitura, claro, para controlar a volumetria, a forma urbana, a volumetria, o agenciamento desses espaços, o adensamento da cidade, para que a prefeitura possa controlar esse adensamento e essa volumetria, a prefeitura sim licencia, dá uma licença de obras para que a obra possa ser feita, né? Então veja só a responsabilidade que está na mão dos arquitetos. Então, por que o arquiteto deve saber a legislação? Porque qualquer projeto que você for assinar, você vai precisar saber tudo isso. Mas, gente, pensa numa coisa diferente, um exemplo. Por exemplo, eu comparo o arquiteto a um clínico geral, tá? Nós somos um clínico geral. Se a gente percebe que tem um projeto que precisa de uma especialização muito grande em meio ambiente, eu vou ligar para o José Carlos. Se eu preciso de uma complexidade em relação a bombeiros, óbvio, vai ter um profissional de bombeiros no projeto, mas eu vou ligar para Maria Lúcia da ML também, né? Ou seja, a gente trabalha em parcerias. O clínico geral vai chamando, agrupando pessoas para que toda essa regra arquitetônica, urbanística seja, então, cumprida, né? Então, assim, é fundamental a gente saber, a gente se aprofundar, a gente ter uma educação continuada na legislação. Hoje de manhã mesmo eu estava lendo a norma técnica 2 dos bombeiros para poder projetar uma escada. Ou seja, mesmo a menor tarefa, uma escada, uma coisa simples, tem sempre um embasamento legal para que você possa fazer um projeto de arquitetura, né?
Eu vou avançar um pouquinho aqui, um pouquinho mais rápido, para ser uma coisa mais leve, que não seja muito cansativa, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês e um alento. Aqui eu estou falando sobre legislação urbanística e arquitetônica do município, né? Se você entende essa estrutura, você consegue entender a estrutura de uma legislação em qualquer cidade brasileira, tá? Como é que funciona essa estrutura? É muito simples. Você tem o plano diretor, você tem as leis de uso e ocupação de solo e parcelamento, você tem o zoneamento e você tem o código de obras e de edificações, tá? Eu vou explicar um pouquinho de cada um. É rápido e muito importante, porque entendendo essa estrutura desses tipos de legislação, você consegue localizar o que você precisa para, pelo menos, iniciar o projeto, para você conseguir entender o que pode ser feito em um terreno, né? E daí também, de novo, porque o arquiteto deve a legislação? Porque é muito prazeroso quando você consegue caminhar pela cidade, andar pela cidade e ver um terreno vazio e entender o que pode ser feito, né? Você começa a ver a volumetria. Parece que você colocou um óculos 3D e começa a entender essa volumetria da cidade. E, inclusive, o que já está construído, você também consegue entender as épocas, como a cidade foi se formando através da legislação. É muito interessante esse tipo de conhecimento, né? No plano diretor, por exemplo, toda cidade tem, e o plano diretor é uma carta de intenções. Ele fala o seguinte: olha, a cidade vai ser maravilhosa, vai ser ambientalmente sustentável, vai ser uma cidade inclusiva, vai ser uma cidade com trânsito maravilhoso, a cidade vai ser sensacional, tá? E aí é isso. O plano diretor fala basicamente isso. Fala também a cidade deve crescer para lá, deve preservar os imóveis antigos, essa região é melhor que não cresça, mas é uma carta de intenções. O como fazer não existe no plano diretor, tá? Então, o plano diretor é muito consultado por nós e por colegas nossos de profissão, quando a gente precisa entender qual é o conceito geral, né? A legislação de uso e ocupação do solo é a legislação que mostra, principalmente, qual é o índice de aproveitamento dos terrenos da cidade, ou seja, qual o adensamento que esse local permite, número de pavimentos, que vai mostrar um pouco a forma urbana, combinado com a taxa de ocupação, então é o número de pavimentos com a taxa de ocupação e o índice de aproveitamento, ou seja, isso aí acaba gerando a volumetria da cidade, a forma da cidade. Outras coisas como afastamento frontal, taxa de permeabilidade, existem uma série de outros parâmetros urbanísticos, índices de adensamento, quantas unidades eu posso fazer por terreno, por área de terreno, enfim. Existem uma série de definições também na lei de uso e ocupação do solo que acabam moldando a forma da cidade, né? A meu ver, essa é a legislação mais importante que existe para a gente poder atuar na construção de novos edifícios, no início, no nascimento de novos edifícios, né? A lei de parcelamento, que fala sobre o solo urbano, se eu posso juntar lotes, remembrar, se eu posso separar lotes, desmembrar, se eu posso lotear ruas, sempre é a legislação de parcelamento. Temos o zoneamento, a gente já falou, né? Eu falei na lei de uso e ocupação do solo, também conhecida como zoneamento, né? Define taxa de ocupação, índice de aproveitamento, gabarito, altura, afastamento frontal, número de vagas, taxa de permeabilidade, ou seja, faz a forma da cidade, né? A volumetria da cidade. Essa é a tarefa principal da Secretaria de Urbanismo, por exemplo, né? Você tem também o Código de Obras. É aquele que a gente leu o artigo 1 agora. O Código de Obras, ele fala como devem ser edificações, tá? Define área mínima de compartimento, agora não define mais, né, o Código Novo. As ventilações mínimas, como devem ser as escadas, quais são as espessuras de paredes, larguras de circulações. Claro que isso combinado com as normas técnicas e com as normas de bombeiro. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora no comecinho, da escada, né?
legislações eu olhei? Eu olhei o Código de Obras do município, eu olhei a norma técnica 2 do Corpo de Bombeiros e eu li 2 normas técnicas da ABNT, a NBR 9050 de acessibilidade e a NBR 9077 de rotas de fuga. Ou seja, para fazer uma escada, eu hoje de manhã consultei 4 legislações, né? Então, isso tudo tem a ver com o Código de Obras, com a edificação em si. Ou seja, eu estou falando de uma escada que pode estar em qualquer bairro da cidade, em qualquer local do estado de Janeiro. Se eu for consultar outros estados, são outras normas de bombeiros, mas as normas técnicas permanecem, né? Então, essa estrutura, plano diretor, que é uma carta de intenções, zoneamento, que fala o volume que pode, e o Código de Obras, que fala como é cada edifício, é o que tem que correr no sangue de todo mundo que trabalha com legislação, para que a pessoa consiga entrar nas grandes avenidas desse conhecimento sobre as leis, né? Onde procurar as coisas, né? Outras influências que a gente tem. A cidade do Rio de Janeiro é muito interessante, porque é uma cidade extremamente complexa, né? A gente tem uma natureza incrível, a gente tem um patrimônio cultural de colônia, de neoclássico, tem colônia inclui clássico, barroco, a gente tem império aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, enfim, a gente tem o modernismo carioca, incrível também, ou seja, a gente tem diversas 500 anos de arquitetura relevante de patrimônio cultural. Então, isso tudo demanda um cuidado especial e esses bens tombados, essas áreas tombadas, essas áreas protegidas, a gente é protegido até em termos de paisagem cultural, né? A relação entre a montanha, a floresta, a cidade entre a natureza e a cidade construída. Enfim, essa influência no dia a dia de quem está trabalhando com projetos, de quem está trabalhando com aprovações, a gente consegue perceber. Tem aeronáutica também, tráfego, ou seja, aeronáutica porque os cones dos aeroportos, né? Eu posso ter uma edificação alta, se um cone passando? Não, né? Eu tenho que saber isso. Pode ser que a prefeitura me deixe fazer 50 pavimentos, mas o avião só me permite fazer 29, né? Eu preciso saber a aeronáutica, os cones de aproximação das pistas de aeroporto. Tráfego, né? Sete Rio, aqui no Rio de Janeiro. Geotecnia, se eu vou escavar muito, se eu vou construir encostas, o Rio é uma cidade com um relevo muito variado, ou seja, a GeoRio sempre está envolvida. E se tem água e esgoto, por exemplo, ou seja, só aí a gente já falou aí de 7, 8 órgãos aí para que a gente possa ter um projeto aprovado, né? Quero falar um pouquinho só para vocês anotarem esse livro do nosso amigo Rogério Kardeman e Davi Kardeman, nossos amigos, arquitetos, profundos conhecedores da lei, fizeram esse maravilhoso livro, O Rio de Janeiro nas Alturas. Eu sempre falo desse livro, que é um livro muito simples de ler, muito bem feito, e é um livro que fala, olha que interessante, ele fala das épocas da legislação, ou seja, como a legislação desenha a cidade ao longo das épocas, né? Então ele fala do início do século XX, fala da década de 30 a 40, fala da década de 60 a 70, década de 70 novamente, década de 80, década de 80, e ele mostra aqui, reparem os predinhos aqui embaixo, vendo? Que interessante, a legislação do início do século, década de 60, depois vem a PAC, áreas de proteção, e reduz o gabarito novamente, e continua, tá vendo? Ah, desculpe, vou voltar um pouquinho que vale a pena. Eu tenho início do século, década de 30, década de 50, década de 60, 70, onde a gente teve uma liberação enorme. Os grandes prédios da cidade são da década de 60, 70. Depois eu tenho o decreto 322, que é esse exemplo aqui, que é de 1976, que dá essa cara. E depois, aqui é Botafogo, aqui a gente tem em 1983, uma legislação que fala que prédio
colado na divisa é 5 pavimentos, prédio afastado é 11, e aí isso mostra claramente como que a legislação foi mudando e os prédios foram mudando de cara nos bairros, né? É muito interessante. Olha uma coisa mais aproximada dos desenhos. E você vê prédios com essa carinha na cidade, às dúzias, né? É muito interessante. Olha só, 1962, 1970, permissão de se fazer gabaritos altíssimos, o decreto 322 e depois o projeto de estruturação de Botafogo, como a legislação ao longo do tempo foi acontecendo, né? Então a gente brinca que às vezes você está andando pela cidade e você fala, esse prédio é de 1976, esse é de 75 que não tem varanda, esse aqui é de 83, enfim, porque você vai se acostumando a ler a cidade desse modo, né? É muito interessante. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? Agradecer aí a presença nessa fala. Estão aqui meus contatos, tem aqui o site da AMAIS, que é a empresa onde eu trabalho, né? Liderada por mim. Vai ser um prazer ter vocês lá vendo os nossos projetos. E o Instagram da AMAIS Arquitetura e da AMAIS Obras, tá, pessoal? Para vocês seguirem, para vocês ficarem em contato com a gente, tá? Vou parar de compartilhar aqui e depois a gente volta a falar um pouquinho dos cursos, das coisas. E abro para perguntas, né, Marcelo? Isso. Você me diz as perguntas aí que estão no chat? Pode deixar comigo. Deixa comigo. A Mariana Terra está perguntando se poderia colocar... Ah, tá, já colocaram. Tá. Manuel, antes até de iniciar aqui com as perguntas, e de novo, pessoal, Sim. Quem quiser pode fazer diretamente aqui pelo chat ou no aberto ou no privado. Eu acho que seria legal você falar um pouquinho. A gente brinca com o Manuel, enfim, a gente está dando uma aula junto há 12 anos, sei lá. Por aí. Está 12 para 13 anos, por aí. Enfim, a gente está junto numa disciplina que se chama Arquitetura... como é que é? Projeto do Espaço Residencial 2, e que trata exatamente de edifícios de apartamentos. E é uma disciplina que exatamente nos aproximou também pela questão, obviamente, da arquitetura, mas também pela legislação, porque desde sempre, para mim, eu acho que é muito importante o estudante de arquitetura, desde a hora que ele está projetando ali dentro de uma disciplina que resume tanto a legislação, né? Quer dizer, abarca tanto da legislação, a gente varia os locais, a gente vai atrás da legislação específica de cada bairro. Mas voltando ao foco no Manuel, a gente brinca muitas vezes que o Manuel lê a legislação como se fosse uma poesia. Eu acho que seria legal você contar um pouquinho da história de como é que você foi se aproximando, não da arquitetura, isso está no teu DNA, mas dessa questão da legislação, quer dizer, daquele início lá, quando você foi a fazer as pesquisas, a gerar os resumos. Acho que seria legal, porque isso acho que exemplifica muito essa necessidade que a gente tem, que o arquiteto tem, né? E, ao mesmo tempo, entender como é que ele pode evoluir a partir até desse conhecimento. Acho que seria legal você comentar um pouco sobre isso. Legal. Eu nasci em São Paulo, né? E cheguei no Rio de Janeiro há 20 anos, em 2000. Eu tinha acabado de me formar. E aí eu entrei no escritório de arquitetura, né? Entrei no escritório de arquitetura, ST Arquitetura, o escritório fundado pelo Luiz Paulo Conde. Entrei lá, primeiro dia e tal. E aí é sempre aquela história, o escritório não estava muito preparado para me passar um projeto de cara, né? Então, o que eles falaram? Bom, ninguém está querendo fazer aqui o resumo de legislação de Rio das Ostras. Pede para o Manuel fazer, porque ele está aí ainda começando e tal, dá para ele fazer o resumo da lei e aí a gente, enfim, a gente já deixa ele com alguma tarefa. Aí eu peguei aquela legislação de Rio das Ostras, era a primeira vez que eu estava lendo uma legislação, comecei a ler, comecei a fazer o resumo, tinha tempo para fazer o resumo, né? Ninguém estava me cobrando entregar no dia, fiquei fazendo o resumo, tal, não sei o quê.
Aí entreguei o resumo, o pessoal gostou do resumo, porque ficou mais fácil de ler, pelo menos a diagramação já estava melhor. Então, já foi um upgrade em relação à legislação que estava lá naquelas letras miúdas, enfim. E aí, pô, pega de Paraty também, Manuel, resume a de Paraty. Aí eu fui resumir a de Paraty. A de Angra tem uns mapas muito ruins, será que você consegue e tal, não sei o quê. Aí ampliei o mapa, pintei, enfim. E tudo que a legislação acabou indo para mim dentro do escritório, que era um escritório muito grande. Eu comecei a pegar gosto naquilo, né? Comecei a achar legal de fazer e ver, e comecei a perceber desde cedo como era importante isso, né? Tem até um episódio que eu acho que eu nunca contei para você, Marcelo, que eu posso abrir aqui para todo mundo. Tem um dia que meu chefe me ligou, falou assim, Manuel, eu preciso saber quantas vagas, até pergunta do Zé, que tem a ver com isso. Manuel, eu preciso saber quantas vagas eu preciso ter em Laranjeiras, no número tal, Rua das Laranjeiras, número tal. Eu entrei em pânico total. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para o cara que mais entende de legislação que eu conheço, que é o Mauro Almada. O Mauro Almada era o guru da legislação lá da STA na década de 2000, né? 90, 2000, enfim, ele mandava nisso. Liguei para o Mauro Almada no celular dele, aí ele falou assim, o Código de Obras era uma edição da Auriverde, 2 volumes, né? Manuel, ele estava dirigindo, gente. Manuel, pega o volume 2, abre no post-it verde. Aí eu fui fazendo, né? Vê o quadro 7, vê lá que número que está ali. Aí eu, 20, tá. Pega agora o outro volume, post-it rosa, não sei o quê. Gente, ele pegou, deu tanta dica. Aí eu falei, tá escrito aqui, Almada, 2. Ele, tá bom. Então são 2 vagas por apartamento. Pode falar que são 2 vagas por apartamento. Aí, tá bom, obrigado. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, com a dificuldade de achar e, ao mesmo tempo, como o arquiteto Mauro Almada estava acostumado com aquilo, né? Graças a Deus, hoje é mais fácil, né? Já respondendo ao Zé Carlos Alves, sobre as vagas, né? Porque o Código de Obras revogou uma série de leis, de decretos, etc. Como é que eu calculo, como é que eu sei o número de vagas para os projetos novos hoje? No próprio Código de Obras, na Lei Complementar 198, ele fala sobre número de vagas em locais próximos a metrô, mas ainda, Zé Carlos, o Decreto 322 está valendo e as outras legislações de bairros também está valendo, né? O que o Código de Obras melhorou foi para edificações próximas a metrô, ônibus metrô, estações de trem, etc. Né? Mas foi assim que eu comecei. E aí o Mauro Almada, ao mesmo tempo que tinha esse conhecimento enorme, e muitas pessoas que têm conhecimento de legislação, normalmente falam que não pode fazer as coisas. Ah, não pode. E eu sempre leio e falo, pode, dá sim, dá para fazer, olha aqui, tal, não sei o que, leio. Pode fazer. Aí, não pode. Eu sempre tenho uma visão otimista. Acho que é uma postura minha em relação ao mundo, né? Eu tenho sempre uma postura otimista. Então, quando eu leio o Código de Obras, a legislação, eu vejo que pode. Tem que ajustar alguma coisa, mas pode, né? É o meio copo cheio, né? Enfim. Perfeito. O Guilherme passou aqui uma pergunta. Ele comenta assim, você falou de vários períodos pretéritos da legislação do Rio de Janeiro. Como você gostaria de ver a legislação futura em lugares, por exemplo, como o centro do Rio, tendo em vista também a questão da pandemia e do novo normal? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Como é que a gente, na legislação futura, né? Pergunta para o exemplo do centro do Rio é muito interessante, né? Porque a gente tem uma massa construída que foi feita para que a gente tivesse o adensamento máximo, maior possível no centro do Rio. O centro do Rio, por exemplo, tem índice de aproveitamento de 15, ou seja, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu posso construir 15.000 metros.
quando na Zona Sul, por exemplo, a gente tem índice de 3,5, na Barra a gente tem, por exemplo, nos melhores terrenos, índice de 1,5. Né? Então, lá no centro é 10 vezes o adensamento da Barra. E como é que a gente pensa numa legislação futura para essa coisa da pandemia? Né? Veja só, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar em questões de higiene e de saúde pública, a gente tem ao mesmo tempo que conviver em sociedade e também aproveitar toda essa infraestrutura instalada, né? E ao mesmo tempo a gente percebe hoje que muitas atividades que a gente fazia indo todo dia para o escritório, elas podem ser resolvidas por tela, né? Por exemplo, a gente já fez lá no escritório, por exemplo, Marcelo, fizemos já 16 reuniões gerais com todo mundo. Sabe quantas reuniões gerais a gente fez em 2019? Nenhuma. Só festa de fim de ano. Ou seja, é possível reunir muita gente numa tela, né? Então, eu acho que isso vai mudar a leitura que a gente tem dos centros urbanos, né? Respondendo rápido, sem ter feito tarefa de casa, eu diria que é o múltiplo uso, sim, e é o ficar mais tempo em casa, com qualidade de ventilação e iluminação naturais. Essa coisa das legislações sempre diminuírem os vãos, diminuírem os tamanhos das ventilações, ela é muito prejudicial, a gente percebe isso hoje, né? Então, acho que é uma legislação que necessita de mais abertura de vãos e de espaços mais polifuncionais. Eu acho que isso vai refletir muito no mobiliário. Eu não sei muito como é que isso vai refletir na legislação, porque eu sou muito favorável a unidades mínimas pequenas, unidades imobiliárias pequenas. Eu sou muito favorável a isso, porque isso democratiza muito espaço. Você pode morar no Leblon, num apartamento de 15 metros quadrados, que vai ser quase com espaço dormitório, sendo que você vai usar apoios em outros espaços. Estou dando um exemplo exagerado, mas sem dúvida, quando você tem um imóvel muito pequeno, você democratiza o acesso à cidade, né? Então, é uma coisa que eu gosto da unidade mínima. Agora, a pergunta é muito boa, porque eu acho que está todo mundo pensando nos projetos, como que vai ser esse novo normal e como é que isso vai se refletir na lei, né, para a gente, né? Perfeito. Acho que seria interessante, você falou da legislação, e aí eu queria te pedir um comentário sobre falar um pouco do conhecimento de como apresentar um projeto na prefeitura, né? A importância de entender o formato para agilizar procedimentos, para poder facilitar. Acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse recorte. É uma boa pergunta também, Marcelo, porque a gente tem a legislação, a gente tem que saber a legislação para a gente poder criar os projetos e a gente tem que também licenciar esses projetos. A gente tem que ter a licença de obras na mão para que a gente possa construir esse projeto na cidade. O prazo médio de aprovação dos projetos é muito longo, tá? A gente costuma dar uma estimativa de prazo de aprovação de 6 a 14 meses aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, é muito tempo, né? É muito tempo para aprovar um projeto. Por quê? Porque é uma atividade extremamente complexa e às vezes são muitos órgãos públicos envolvidos e você tem que orquestrar esses órgãos públicos para que essa licença de obras possa sair, né? E isso muitas vezes inibe. Tem pessoas que nos procuram e perguntam isso, né? Há quanto tempo demora para aprovar? 10 meses. Putz, eu não consigo ficar com esse dinheiro. Eu tenho que comprar e esperar 10 meses para fazer o prédio. Eu não tenho esse tempo, né? É muito comum o cliente querer menos prazo, né? A gente, por ter muita experiência no tema, a gente sabe que é impossível encurtar o tempo.
por sorte, por afinco, talvez, mas você tem um prazo de gestação, de aprovação do projeto. A prefeitura tem tentado desburocratizar, mas às vezes são 8 órgãos. Se um órgão atrasa, você coloca tudo aquilo em risco, né? Então tem esse desafio da aprovação do projeto também, que é um desafio e é uma tarefa bastante árdua, bastante importante na nossa profissão, né? Porque a gente tem que fazer um bom projeto e todo correto para que ele possa ser aprovado e você possa viabilizar aquilo, né? Vide Bjarke Ingels, né? O Big, falando pura ficção, aprovações, orçamento e obra. Incrível, né? Aprovações. E Nova York, você acha que Nova York é uma cidade capitalista e rápida? Eu tenho uma fotografia de um tapume de obra, são 23 licenças coladas em cima do tapume. Extremamente burocrático também. Imagino que deve demorar 1 ano também para aprovar um projeto lá. Tá? Em Londres, eu sei que demora mais do que 1 ano. Deve ser 2 anos, 2 anos e meio. Eu vi um projeto em Stuttgart grande, gigante, demorou 8 anos a aprovação, porque a sociedade participa. Então, é um desafio. A aprovação de um projeto é um desafio. E outra, a gente está vivendo um momento que a gente tem uma aprovação, às vezes tem uma licença de obras e essa aprovação é questionada. Ou por Ministério Público, ou por outros órgãos, ou por vizinhos, enfim. É uma luta grande. Perfeito. A Mariana Terra, ela pergunta, será que o Manuel, ela pede para você falar um pouco sobre as consequências positivas e negativas do PLC 174/2020 que está em tramitação na Câmara? É contigo. Ok. Mariana, obrigado pela pergunta. O ideal, tá? Vou responder a sua pergunta diretamente, não vou fugir, não. O ideal era mudar a legislação de uso e ocupação do solo do Rio de Janeiro como um todo, coisa que vinha sendo feita há uns 3 anos atrás, na gestão da Verena Andreatta, né, que foi secretária de Urbanismo. Ela estudou com a equipe toda da Secretaria de Urbanismo e de mais órgãos uma mudança geral na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que tem a grande base no Decreto 322, que é o conhecido como RZ, que tem 44 anos, é de 1976. Tinha que ser visto no geral. Não conseguiram mudar. É muito complexo, muitos atores, muitos interessados, stakeholders, não conseguiram. E aí tentaram fazer um projeto de lei 141, que tem bons pontos e pontos polêmicos. Também não conseguiu entrar. Tem um que chama PLC 136, de reconversão de edifícios preservados e tombados, que é um projeto de lei maravilhoso. Não conseguiram também aprovar. É muito complexo aprovar uma lei. E aí, com a pandemia, fizeram um projeto de lei 174, que tem elementos que essa mudança geral não conseguiu trazer e tem também a necessidade arrumar os cofres públicos, né, pessoal? Porque essa pandemia não é brincadeira. O impacto econômico que essa pandemia trouxe para a gente é uma coisa incomensurável, é muito grande, né? Então, por exemplo, Mariana, ponto positivo. Aprovou a lei, posso pagar mais-valia com 40% de desconto à vista. Acho isso muito bom. Acho isso muito bom. Se a pessoa tem lá uma mais-valia de 1 milhão, que ele está parcelando, e essa mais-valia vai passar para 600 mil e ele vai pagar agora, é um dinheiro que vem numa hora muito importante para a prefeitura. E isso vai estimular novos empresários ou o setor imobiliário a viabilizar alguns projetos. Não é o ideal, mas tem bons pontos e maus pontos. Como eu já disse, minha posição é sempre otimista em relação às coisas. Eu acho muito bom, embora alguns colegas meus discordem. Por exemplo, se você tem uma edificação em Copacabana
de 15 andares de um lado e do outro lado com 8, por que eu não posso fazer uma edificação com a média das alturas? De 11 pavimentos, por exemplo, 10 pavimentos. Por que não? Hoje só pode fazer 4 pavimentos. Eu faço 10, componho a quadra e pago contrapartida com 40% de desconto sobre aqueles andares. Vou gerar caixa para a prefeitura, vou tirar um vazio urbano numa área infraestruturada que está perdida, vou fazer a obra, empregar um monte de gente na obra, empregar arquiteto, empregar engenheiro, um monte de gente, vou girar a economia com uma coisa que eu acho boa. Tá? Então, isso eu acho maravilhoso. Uma coisa que eu não acho legal, porque até entendo o conceito, mas pode gerar anomalias, é, por exemplo, a altura média da quadra. Pode ser bom em algumas quadras, mas pode ser um desastre em outras, né? Como é que eu vou saber se isso é bom ou ruim? Se eu tenho quadras enormes, com prédios altos, prédios baixos, como é que eu faço essa conta da altura média da quadra? Né? Essa eu não acho esse artigo. Mas, enfim, é a opinião de arquiteto, de urbanista. Né? Eu acho que leis que incentivem a construção em áreas adensadas, tá? Eu sou muito a favor de preenchimento de vazios urbanos, são muito positivas. Bom, espero ter respondido. Isso é o que eu acho principal, tá, Mariana, na lei. A Lei 141, ela tinha muitos pontos positivos. Eu até fui na Câmara dos Vereadores defender o que eu acreditava. Eu acreditava em vários pontos dela, mas eu não acreditava na ocupação das encostas, por exemplo. Não acreditava. Não achava bom. Achava bom o adensamento, a criação de novos empreendimentos, isso sim. Mas encostas não. E aí até sugerimos para a Secretaria de Urbanismo tirar aquele artigo para que a lei pudesse ser aprovada. Mas, enfim, é complexo aprovar lei 9. Né? Perfeito. Não, só voltar aqui, tiveram alguns comentários no chat que eu queria rapidamente passar e depois eu volto às perguntas. O Guilherme Zulozinski, ele comenta de outro filme sobre a cidade e a arquitetura, outro filme dele, do Bjarke Ingels, que fala sobre cidade e arquitetura, que é o My Playground. Então fica aí a indicação, se alguém não viu no chat. A Mariana Terra tinha perguntado sobre o livro que você mostrou, eu acho que já foi respondido, que é do Skaderman. E aí, você já respondeu também a pergunta sobre número de vagas. O José Carlos, na verdade, até o Guilherme e o José Carlos trocaram um pouco de ideia, mas acho que seria interessante você comentar com todos se o novo COIS ele permite o uso de VentoKit. Ele permite o funcionamento do GEM, não aceitar o mesmo. E aí, se vocês já tiveram que resolver essa questão. O Guilherme respondeu aí, o GEM não aceita e com isso a BITS não sai. Mas é uma questão de tempo, né? Eu acredito que em breve o GEM, que é da prefeitura, vai ter que aceitar uma lei, né? Não faz muito sentido o GEM achar que não está lá no Código de Obras, né? É uma lei, vale para a cidade, não é só para a Secretaria de Urbanismo, né? Então, o certo seria, sim, ser aceito, né? Enfim, ou mudar o Código de Obras, porque o Código fala, né? É muito engraçado, porque quando saiu o Código de Obras, ele diz assim, que para edificações de uso exclusivo próximas a 800 metros de uma estação de metrô, você precisa de uma vaga para cada 4 unidades. Ora, uma edificação de uso exclusivo é uma unidade. 1 dividido por 4, 0,25. Então, eu preciso de 0 vagas. Ou uma. Vamos dizer que é uma, vai? Para não ter polêmica. Mas a escola tem 30 salas de aula. Então, 30 dividido por 4 dá 8 vagas. Não, é uma vaga. Então, assim, existe também uma resistência, né? Poxa, a GEM está há 30 anos reprovando VentoKit. Por que agora ela vai aprovar? Né? Existe também toda uma cultura de transformação que tem que ser sempre lembrada, né?
Eu queria agradecer a Miriam Malek aí, que escreveu uma coisa bonita. Ah, isso. Eu ia Pô, falar excelente. sobre Obrigado, ela Miriam. agora. Show de bola. Já comentei, até Vou já bater fazendo palminha um para ela. spoiler, não? E ela é uma craque, Estou né? fazendo um spoiler que a gente vai falar do novo curso, né? Que vai estar sendo estrelado por ela. Aí, entrando para os nossos times. Excelente. Enfim. Mas não, eu acho que seria interessante você dar uma palavrinha. A gente tem a questão da legislação municipal. Acho que todo mundo que está aqui presente reconhece, sabe disso. Mas talvez você falar um pouco, enfim, eu já tive essa experiência, mas acho que seria legal você relatar um pouco o quão contribui, obviamente, você saber a legislação de município para você atuar em outros, até como essa diversidade ajuda ou atrapalha a atuação do arquiteto. Quer dizer, você está atuando em mais de uma prefeitura, como é que isso enriquece o repertório do arquiteto e como saber uma legislação de uma cidade contribui para você poder interpretar de outra. Se você puder falar um pouco. Ótimo, uma ótima pergunta. Marcelo, tem duas coisas. Uma, entendendo a estrutura, plano diretor, que é a carta de intenções. Zoneamento, que é o que pode fazer de volume naquele terreno, naquele lugar, que é a segunda lei. Então, é plano diretor, carta de intenções. 2, zoneamento, o que pode fazer naquele lugar. 3, como que eu construo aquele prédio naquele lugar, que é o código de obras. Então, plano diretor, zoneamento, código de obras, em todas as cidades brasileiras. Do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraty, todas as cidades são assim. Tá? Então, isso já ajuda pra caramba. E outra, o Rio de Janeiro é um campo minado, que a gente tem patrimônio cultural, meio ambiente, tem tudo. Tem tudo. E outra, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tem muita gente com conhecimento nas cadeiras de órgão público. Então tem um debate. Você vai na Sete Rio falar de um projeto qualquer, já tem um debate sobre walkability com os técnicos. Acho que quem participa disso já percebeu que os técnicos lá têm alto nível. Então citam livros, querem conversar. Hoje mesmo eu tive num terreno com a Secretaria de Meio Ambiente, e o debate foi, de altíssimo nível, né? Então, o Rio de Janeiro é uma escola para você atuar em qualquer cidade, né? São Paulo é uma cidade extremamente, também com uma legislação muito, muito complexa, né? A gente tem projetos lá, a gente tem clientes e faz os projetos dos clientes lá e tem uma empresa de aprovações que é parceira nossa lá. Né? É uma empresa de São Paulo. Mas a gente consegue debater com eles sobre as aprovações, sobre a estratégia de aprovações, do que faz primeiro, se esse caminho vai dar certo ou se vai dar errado. A gente está sempre junto com eles, colocando essa questão dos tempos, das estratégias, de como fazer, em que tempo apresentar, enfim. E foi com o que a gente aprendeu estudando a legislação do Rio de Janeiro, né? Indo nessa ponte, nesse caminho, já respondendo a pergunta do Guilherme, qual é a minha opinião com relação a você permitir que a obra seja iniciada simplesmente com a abertura do processo, ou como era em São Paulo, né? Agora é mais ou menos assim em São Paulo. Era em São Paulo assim, você dava entrada, se em um mês não tivesse resposta, você teria a licença de obras na hora. Desculpe, você teria direito de protocolo, ou seja, você poderia construir. Eu acho isso bom, tá? Agora, isso mostra também a grande responsabilidade que existe dos profissionais que projetam, né? Ou seja, imagina você começar uma obra com afastamento frontal de 3 metros, e depois de 6 meses, quando o projeto cai em exigência, o órgão público diz que não, que são 5 metros. 6 meses de obra, você já colocou a estrutura toda de pé. Já pensou, Marcelo? Então, aumenta demais a responsabilidade da gente, né? E isso é bom, mas a legislação, ao mesmo tempo, tem que ser mais simples. Ela é muito complexa ainda, tá? Ela é muito complexa. Não é simples. Você vê, para eu fazer a escada, foram 4 documentos que eu tive que ler. Enfim, a parte de AutoCAD, né?
Eu acho bom direito de protocolo tá. poder construir. Desculpa, porque deu uma travada. Estou pensando de novo. Não, acho que eu que travei mesmo. Eu estou pensando de novo, eu acho bom, sabe? Vamos construir, estou com o projeto certo, tá tudo certo, vamos construir, né? Só que ao mesmo tempo, isso tem que ser uma coisa feita com muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Porque se estiver errado, gente, não pode estar errado, né? Tem que estar certo. É igual o voo de um avião que vai do Rio de Janeiro para Paris. Não pode dar errado, tem que dar certo. O cara tem que chegar em Paris. Da mesma forma, um prédio devia ser, né? Perfeito, desculpe, estava com... Acho até que, quer dizer, pegando um pouco até o exemplo de São Paulo, só para a gente fechar, porque eu acho que tem uma questão até que outro dia numa das nossas aulas a gente estava debatendo e eu já tive projeto, por exemplo, em São José dos Campos. E é curioso porque eu cheguei com o projeto todo completo, com todos os apartamentos desenhados, aí eu tive que voltar porque em São José, isso já tem, sei lá, 10, 15 anos, já tinha legislação que agora em São Paulo está, né, de que o interior, o miolo ele não é desenhado. E, curiosamente, São José exigia materiais, coisa que no Rio de Janeiro eu não lembro de nunca ter sido exigido, né? Então, se você puder falar um pouquinho dessa mudança... Tem umas particularidades. Sim. Assim, por mais experiência que você tenha na atuação, né, por exemplo, a gente tem uma experiência aqui no Rio de Janeiro grande, né? E já tem uma certa experiência em São Paulo. Mas eu preciso do cara de São Paulo. Eu não consigo. Ainda é muito regional a legislação. Ainda é. Então, assim, outra coisa, gente. A gente está na pandemia agora. Tem uma certa dificuldade hoje. A gente tem conseguido avançar com os projetos e avançar com algumas aprovações. Mas tem algumas coisas que a gente precisa conversar na prefeitura, entendeu? Tem que mostrar o projeto, tem que conversar, tem que pensar junto. Ou fazer assim por tela, tá? Mas na prefeitura ainda não tive nenhuma reunião de tela, né? Ainda não tive uma só. Então, assim, tem coisas que precisam ser debatidas. Mas, assim, a estrutura da legislação, você conhecendo e sendo na prefeitura de São José, por exemplo, seu exemplo, e o técnico te pedir que é obrigatório colocar relação de materiais, Marcelo Bezerra, um arquiteto, vai falar o quê? Maravilha, eu vou colocar. Está em qual artigo da lei? Está no artigo 27. Show, excelente. Então, assim, qual que é a dica que a gente dá para todo mundo? Por exemplo, quem está começando lá no escritório, a gente fala, para audiência, vou. Legal, como é que vai ser a audiência? Não sei, eu vou ver lá na hora. Não. Tem que preparar a audiência. Você tem que estar com as exigências na mão, perguntas sobre cada exigência, qual é o artigo da lei, ler o artigo, levar na hora, grifado, para o técnico não precisar ficar procurando, para você ter um debate sobre aquilo, senão a coisa vai sair, né? Então, quando você tem experiência de um jeito de fazer, de ler o artigo, ler a legislação e ir para as audiências e buscar as aprovações dos projetos, qualquer cidade brasileira vai te receber bem, né? Mesmo que tenham os regionalismos, né? Eu fui para Salvador, Marcelo, para uma audiência. Foi muito engraçado, porque assim, a arquiteta que é parceira nossa lá, pontualíssima, excelente, chegou, tal, entramos, fiquei com uma impressão excelente de Salvador, cidade que eu adoro, inclusive. E me colocou na mesa da diretora, na hora certa. O projeto aberto. Aí ela, pode falar, Manuel. A sorte foi que eu, durante o voo, estudei todas as exigências e fui colocando post-it no código de obras, como fazia lá, há 20 anos atrás, o Mauro Almada, que me ensinou muita coisa. Cheguei lá e falei, olha, a exigência 1, aí, a diretora, sim, não, talvez, entendeu? E a coisa fluiu. Então, acho que isso quebra um pouco os regionalismos, quando você está preparado para o assunto, de fato, né? Para ver com seriedade esse assunto, né? Perfeito. Tem aqui mais 2 perguntas e acho que com isso a gente fecha e vai para a nossa conclusão. Não sei se
outra. Eu recebo um terreno para estudar. Quais os primeiros passos devo dar em relação à legislação? Ótima pergunta. Veja só. Primeira, eu vou falar para vocês como eu faço, tá? Primeira coisa que eu faço é olhar o terreno no Google Earth, tirar uma certidão de informações, se é no Rio, né? Eu tiro uma certidão de informações no site da Secretaria de Urbanismo e vou correndo atrás dos seguintes parâmetros: número de pavimentos, índice de aproveitamento do terreno e taxa de ocupação. A partir disso, eu já consigo visualizar um volume, ou seja, ali eu posso... fiz isso terça de manhã, um terreno em Ipanema, colado na divisa. Olhei e falei, bom, altura 12 metros, índice 3,5, taxa de ocupação 70%. Perto do metrô, não precisa de vaga. Pronto, já sabia o que dava para fazer. Já peguei o telefone, liguei para o cliente. Olha, tá dando isso aqui de área mais ou menos, é isso? Poxa, mas só isso? Não interessa não. Ou seja, com esse básico, eu já consigo subir um volume, né? Então, a primeira coisa é ir na certidão de informações e olhar o zoneamento. É a primeira coisa, para ver isso. Índice de aproveitamento, altura e taxa de ocupação. Aí depois, afastamento frontal, óbvio, importante, número de vagas e referente ao Código de Obras, qual o afastamento mínimo das divisas, o tamanho dos prismas, se é um prédio muito alto, eu tenho que afastar muito, qual o volume que eu vou conseguir. Isso é o mais importante, é você conseguir colocar uma caixa de sapato no terreno. Começar com um projeto que é uma caixa de sapato, para você ter uma ideia da volumetria e ver se essa legislação te permite engordar um pouco, te permite afastar mais, menos, se tem sobra, ou se é aquela legislação toda quadradinha que não permite nenhuma criatividade, né? Essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois que a gente faz isso, conversa com o cliente. Se o cliente gostar do número inicial, o que a gente faz? A gente aprofunda, desenha um pouco mais. Depois que desenhou um pouco mais, faz uma lista de perguntas e leva na prefeitura para perguntar. Faz lá 10 perguntas, anota e pergunta. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Se a coisa avança mais, a gente começa a consultar outros órgãos, por exemplo, órgãos de patrimônio, né, cultural. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta. Se precisar, eu posso complementar, mas isso é o básico, né? Eu acho que isso é um segredo da profissão, tá, gente? Isso é uma coisa valiosa que a gente, ao longo de 20 anos, a gente foi desenvolvendo. E eu aprendi, Marcelo, que a gente que está na profissão e está na academia também, a gente, para ser... a ética diz que a gente tem que ser 100% generoso e transparente em relação a isso, né? Ou seja, a gente tem que sim habilitar as pessoas que estão com a gente aqui nessa sala, nas outras, com tudo que a gente sabe, com todo o ferramental. Não pode haver, não pode ser de outra forma, tem que ser uma coisa muito transparente e objetiva, né? Quem está nessa situação que a gente está, por exemplo, profissional e acadêmica, tem que realmente explicar, né, tudo o que acontece, né? Perfeito. Tem mais duas perguntas. A final é a final que vem depois dessa. Quando e como posso garantir a um cliente o direito de construir o que ele... O que eu preciso para... Como é que eu consigo garantir? Projeto aprovado, carimbado. Licença de obra na mão, tá? Por que eu estou falando isso? Muito sério. Eu consigo dar, em alguns casos, 99% de certeza. Em outros, 95%. Em outros, 90%. Em outros, 85%. Em outros, 50%. A garantia 100% é projeto aprovado, carimbado na mão, licença de obras. E isso é o garantido, tá? Eu já vi projeto aprovado errado, com coisas erradas. Mas a gente pressupõe que o projeto aprovado esteja certo, e é muito bom ter um projeto aprovado certo na mão, claro, né?
Então, a garantia é o projeto aprovado 100%. Tá? Se mudar a lei, no meio do projeto aprovado, o conhecimento que eu tenho é que esse projeto tem que estar, ao menos, com as fundações prontas, ou até a primeira laje pronta. Né? Enfim, tem uma segurança jurídica, um projeto aprovado, mas ela também tem um limite de mudança de lei. Tem que começar a obra de fato. Não adianta só eu aprovar o projeto para garantir um direito. Eu preciso começar a obra realmente. Né? Tem mais perguntas? Eu vi uma da Thaís. Thaís trabalhou com a gente. Tá agora com um Instagram super legal. Depois joga no chat aí, Thaís. Desculpe, eu estava com o microfone fechado. Pera lá. E como é o processo quando já existe edificação e a pessoa quer legalizar? É mais difícil ainda. A legalização, eu acho, fazer um projeto quando já existe um prédio no local, uma legalização, é mais difícil. Mas eu gosto, adoro. Né? Como é que você faz? Vou te dar um exemplo, tá? A gente foi ver um sobrado, tinha 3 andares lá em Botafogo. Tudo novinho, bonitaço, lindo. Alugaram, meu cliente alugou. Quando a gente descobriu, o prédio legalizado só tinha 2 andares. E estava lá no local 3 andares. E o 3º andar não dava para legalizar. Aí a gente teve que atender a taxa de ocupação nesse 3º andar, demolir um pedacinho dele, abrir prisma de ventilação. Enfim, a gente teve que... O que não está legalizado, Thaís, tem que cumprir a legislação. O que já está... Como é que você sabe que um prédio está legalizado? Você tem que pegar o projeto aprovado. Então, você pega o projeto aprovado, vê o que está legalizado e o que não está legalizado. O que não está legalizado e você quer legalizar, essa parte a legalizar tem que atender integralmente a edificação. Um outro episódio interessante foi o seguinte. A gente estudou um prédio antigo, década de 50, 5 andares. O cara queria construir o 6º andar. Esse 6º andar tem que atender a legislação. Tá? Era um edifício comercial, lojas embaixo e depois 4 de salas comerciais, enfim. O 6º andar tem que atender a legislação. Tinha que botar a escada enclausurada até o térreo de incêndio. Não viabilizou. Entendeu? Ah, mas já está aqui a escada em leque, quero fazer mais um andar. O bombeiro não aceita, não dá. Né? Então, é complicado. O que tem que legalizar tem que estar dentro da lei. E vale para residencial também. Tá? Casa também, se você tem uma casa ali, taxa de ocupação 50%, o cara quer legalizar um acréscimo horizontal ali. Não dá para legalizar. A não ser que você use a Lei Complementar 192, que está valendo ainda, que eu acho conhecida como mais valerá. Né? Então, a legalização é complexa, é mais complexa do que o licenciamento do zero. Tá? Está fechado. Agora vem uma pergunta que a resposta vai estar agora no final. O que você indicaria, o que você recomendaria para o aprofundamento do conhecimento da legislação ou para uma pessoa que está querendo se aperfeiçoar na legislação do Rio de Janeiro e também na legislação da Barra de Vargens, particularmente? Vou dar 2 dicas. Uma é ler o Código de Obras, que é a Lei 198, ler o Decreto 3046, ler a Lei Complementar 104, que é a de Vargens, ou seja, ler a legislação, tá? Ler a legislação várias vezes e anotar dúvidas na própria legislação. E a segunda, assim, a gente puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, a gente vai abrir esse curso. A gente já tem um curso na PUC, que é aberto a público, né, dentro do CCE, sobre legislação urbanística. A gente está na 4ª versão agora, Marcelo? Vamos para a 5ª. Vamos para a 5ª. Vamos para a 5ª turma.
É muito legal o curso porque ele explica a legislação e fala um pouco da prática, né? Essas aulas mais práticas eu entro falando um pouco da experiência da gente no escritório, no apoio aos clientes, nos projetos nossos, enfim, é bem interessante. Isso ajuda a você a reciclar as ideias, se informar. Então, ler a legislação é uma dica, fazer cursos, de preferência o nosso, né? Mas pode fazer outros cursos, tem ótimos cursos por aí. E estudar. Estudar é a dica número 1 que a gente dá para vocês aí. Né? E também, gente, fazer, dar entrada num projeto, né? Ir aprendendo com os colegas, sabe? E fazer o projeto, atender a exigência com carinho, com empenho, enfim. Para que a gente possa... É um mercado muito amplo. Esse mercado de legislação, de legalização, licenciamento, vistoria, que envolve lei, é muito amplo. É um mercado muito, muito gigante. É um mercado que cabe muito arquiteto aí, a gente tem que se ajudar. Né? Quer que eu coloque o cartaz aqui, Marcelo? Só para o pessoal ver. Pode ser. Eu ia também, em paralelo, eu vou colocar aqui. Aqui. Estão vendo? Está entrando. Entrou. Olha aí. Legislação urbana e edilícia do Rio de Janeiro. Como elaborar e aprovar projetos. A gente fala também do como aprovar projetos. Claro que isso tem informação na internet, tem informação nas prefeituras, existe essa informação, mas o curso se aprofunda um pouco nesses temas aí. Tá? E está funcionando super bem a versão online. Eu acho até que funciona melhor do que a outra. E tem esse aqui que a gente vai começar agora, Legislação Urbana da Barra e Vargens. Tá? Tem até o Marcelo da aula nele, a Miriam Malek, que é uma craque, está aí com a gente e cuidou muito dessa área, tem um profundo conhecimento sobre essa área, vai dar aula também. Enfim, um curso bem bacana. Tá? Então aí eu vou parar de compartilhar aqui para o horário promocional, né, Marcelo? Então, pessoal, só corroborando... Tem 17 chats aqui. Ah, legal. Eu coloquei no chat o link para os cursos, enfim, os cursos estão com inscrições abertas, a gente vai ter, primeiro, em agosto, começa a 5ª edição do Legislação Urbana e Edilícia do Rio de Janeiro. Esse é vamos dizer assim, é o básico que vai desde os parâmetros e faz um passeio pelo Rio de Janeiro, e o segundo, que começa no final de setembro, é específico da Barra e de Vargas. E aí eu já estou vendo aqui que o Zé Carlos comentou a questão do certificado. O certificado vai direto para vocês. É importante que vocês tenham se inscrito. Deixa eu só ver aqui se foi para todos. Foi. Tá? Então, basta colocar aqui o nome agora no final da palestra, que a presença de todos vai ser registrada e aí o certificado vai. Enfim, da minha parte, agradecer a todos vocês e passar aí para o Manuel, se ele quiser fazer as considerações finais, a gente fecha aí agradecendo a presença de tanta gente bacana aí com a gente. Um abraço especial e uma atenção especial a todos os nossos alunos, ex-alunos, enfim, e a todos que é a comunidade da gente na PUC. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui nessa palestra. Confesso a vocês que eu estava muito apreensivo e muito nervoso, né? Espero ter feito a palestra de um modo leve. É um tema que normalmente as pessoas colocam de uma forma muito pesada, né? Eu espero ter feito isso de modo leve, mas ao mesmo tempo de modo responsável, né? Muito importante que a gente tenha uma noção gigante da responsabilidade dessa tarefa, da responsabilidade da tarefa do arquiteto, né? E enfim, agradecer aí a presença de todo mundo. Estou vendo aí pessoas da minha família também assistindo, enfim. Mas espero que vocês me tranquilizaram também com as perguntas, com o carinho, né? Enfim, foi um prazer aqui fazer essa palestra. Olha o Zé Carlos aí.
grande amigo, grande craque aí da legislação ambiental, né? Parceiraço aí. Enfim, muito legal ter todos vocês aqui, né? Tem um monte de gente aí que eu queria também dar um abraço, mas enfim, Marcelo, acho que esse meio digital da gente poder compartilhar conhecimento é uma coisa muito interessante, a gente precisa explorar isso, né? E ter isso amplificado, né? Ter isso muito espalhado, né? Ver quanta informação que a gente falou, que a gente dividiu, que a gente interagiu. Eu aprendi coisa aqui também, né? No chat, informações também. As pessoas se comunicando, dizendo canais como é que faz, como é que não faz. Foi muito legal, muito prazeroso. Muito bom. Só para você ter uma ideia, Manuel, dando um exemplo disso que você está falando da gente se juntar pessoas de tão longe, no curso de Plus, a gente tem 11 matriculados de Belém do Pará. Olha que legal. De eficiência energética. Eles estão desenvolvendo um projeto de eficiência energética na academia. Então, a gente está juntando o curso de Espírito Santo, Pernambuco. No nosso curso de legislação do Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, a gente tem Minas. Enfim, isso é muito legal mesmo. Enfim, são os bônus dos ônus da situação. Enfim, pessoal, a todos, então, agradecer muito aí pela presença, a todos e a todas as mensagens aqui muito simpáticas, tá, de todos vocês, e obrigado a vocês pela presença.